Há menos de 2 meses para as convenções partidárias que irão definir os candidatos que vão concorrer às eleições desse ano, e o movimento ainda se mostra fraco aí para as campanhas, pelo menos aqui na capital. Boa tarde, Carla. Quando de fato a gente vai perceber aí um aquecimento nos trabalhos de campanha para esse ano, Carla? Gleidson, vamos lá. Ó, que eu cubro política já faz um bom tempo, antes no jornal Estado, e eu nunca tinha visto uma campanha municipal tão fraca. E olha que nós não temos poucos candidatos. Temos bastante candidatos. Algumas situações talvez justifique isso. Uma delas que eu observo é que o grupo governista está definido, o Braide não está brigando por grupo nenhum, que ele tinha de brigar, ele já brigou que foi pelo MDB, mas ficou com o MDB esvaziado, mas para ele o que importa é o tempo de televisão nesse caso, e os outros candidatos, muito candidatos de si mesmo. Então isso acaba me parecendo que, por exemplo, em 2012, relembrar aqui para vocês, tinha todo o movimento do grupo do governador, ainda não era governador, em 2012, todo o movimento do grupo do Flávio Dino aí, para saber quem seria o candidato do que eles chamavam de consórcio na época, porque existiam pelo menos ali 7 nomes que poderiam ser candidatos naquela ocasião com o apoio do Flávio Dino. E ainda tinha as especulações antes de fazer esse consórcio de que o próprio Flávio Dino poderia disputar, já que em 2008 ele tinha disputado contra o prefeito João Castelo. Então isso movimentava muito. Em 2016, a movimentação se deu muito porque a senadora Elisiane tinha saído muito bem da eleição de 2012, foi para a eleição de 2016 como favorita, até mesmo porque as pesquisas mostravam isso. É claro que ela diluiu durante a campanha e o Edivaldo era visto como alguém que seria derrotado. Assim que foi. Então isso movimentava muito. Movimentava desde do ano pré-eleitoral. No ano eleitoral também movimentou demais. 2020 ficou aquele consórcio do governo também, que acabou movimentando, já que o governo teria vários candidatos contra um candidato que seria da oposição, que é o atual prefeito, Eduardo Braide, ele que é do PSD. Mas agora não, agora me parece que está cada um no seu quadrado, né, Gleidson? Então, o Braide está lá com os poucos apoiadores que tem, o Duarte já está ali com o governo, mas muita gente ainda muito tímida nesse apoio, não sai para aquela pré-campanha mesmo. O Wellington do Curso conseguiu um partido agora, faz seus movimentos como sempre fez, muito, muito pontuais, sempre em alguma comunidade. O Iglesio está mais nas redes sociais, o oba-oba aí com essa história de lutar contra o empresário Alessandro Martins. E o Fábio Câmara, que vem fazendo aquele trabalho de formiguinha o tempo todo, ali tentando entrar nas comunidades, mas que tem a capilaridade do PDT, né, da base do PDT. A Flávia Alves teve seu nome citado, não estou nem falando aqui o partido, né, mas eu vou já recapitular e falar o partido para vocês. A Flávia Alves, que é do Solidariedade, irmã do deputado Otelino Neto, só teve o nome lançado, mas a gente não vê grandes movimentos. No dia que o Otelino se filiou à Solidariedade, acho que esse foi o último ato político dela mesmo, e o PSTU, que está sempre ali na sua candidatura para aproveitar os espaços possíveis para botar as ideias dele com a pré-candidatura dele, do partido, com a pré-candidatura do Saulo Arcângeli. O PSOL e Rede, ainda sem definição de quem vai ser o candidato, mas a Rede eles estão numa federação, e a Rede, ele tem a Jane Selma, que foi candidata a vice em 2020. E aí, Gleidson, aliado a cada um está fazendo seu trabalho ali, ainda tem, me parece que um certo receio ou estratégia de marketing eleitoral aí dos candidatos, de que a hora não é para você ficar apontando o defeito do outro, que é uma coisa muito diferente de campanha municipal que a gente olha. Geralmente nos atos existem críticas mais fortes ao seu adversário, principalmente aquele que é seu adversário direto, ou então quem está no comando da cidade, que no caso seria ao Eduardo Braide. Mas todos os candidatos, quando eu acompanho qualquer pequeno ato político que faz,
Nem eles estão falando só de propostas. Interessante, claro, saber o que a comunidade está precisando, também porque tem que formar um plano de governo para apresentar na Justiça Eleitoral. Aquele documento que não serve para nadinha, que eles... É incrível que registra, promete, Isso. e não cumpre metade do que está lá. Não. E, Carla, eu queria te perguntar outra coisa. Sim. É que, por exemplo, sem citar nomes, mas muitos dos candidatos a gente vê que não tem nem a mínima chance. Assim, aí a gente entra... Às vezes a gente fica imaginando que entra, em alguns casos também, que entram para tentar um lastro político, levantar o nome para uma próxima candidatura, ter o nome lembrado, ter esse recall, né? E tentar se candidatar numa próxima eleição, sei lá, para deputado, algo assim. Mas é isso mesmo, Gleidson. Muitos querem se recall ou então formar aí um nome para, caso tenha um segundo turno, sentar à mesa para negociar o seu apoio. Eu tive tantos por cento, sei lá, eu tive 5% dos votos. Segundo turno, vamos sentar aqui. Vamos sentar, vamos conversar quais os espaços que eu posso ter, que você pode me garantir, para eu poder apoiar você, porque 5% dos votos é voto pra caramba, gente. Só estou colocando aqui um percentual aleatório. E, Gleison, a campanha está tão fraca que, sabe qual foi a última pesquisa registrada para a disputa aqui em São Luís? Aliás, a única de 2024 registrada. Uma pesquisa somente, o que deixa até imaginando se existe algum receio, que estratégia é essa de não querer apresentar os números. Eles têm pesquisas internas, muitos partidos, eu tenho acesso a essas pesquisas internas, mas essas pesquisas não podem ser divulgadas porque elas não são registradas. Mas existe um receio muito grande. Geralmente a gente vê muito a guerra das pesquisas. Algo que toda eleição a gente lembra o eleitor aqui. Não vão se guiar muito por pesquisa. Pesquisa é um momento ali bem definido. Ele não significa que é exatamente o que vai acontecer na eleição, lá quando os votos forem apurados, mas nem isso tem. E detalhe, a gente tem pouquíssimo mais de 50 dias para o início da convenção partidária, que vai do dia 20 de julho a 5 de agosto. Isso significa que nesse período os partidos vão oficializar os seus candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador. E todos têm que fazer, porque tem que ter uma ata lá de registro, dentro da legislação eleitoral. E aí, Gleidson, sem movimento algum. Digo para vocês, me surpreende, estranha essa estratégia, e é uma estratégia boa, tu sabe para quem? Para o prefeito Eduardo Braide. Tá de boa, não está tendo que ter a sua gestão confrontada, nem questionada. Os seus adversários estão todos preocupados consigo mesmo e ele vai ser uma campanha incrível, né? propositiva. Porque fica parecendo que está tudo bem, né? Que a gente não teve uma infinidade de greves no transporte público, que os socorrões estão sem estrutura mínima, tá faltando lençol, tá faltando alimentação. Parece que está tudo bem, que às vezes não tem escola pegando fogo, que... A impressão que eu tenho é que os problemas não estão sendo discutidos. É a impressão que eu tenho. Não sei se a estratégia vamos ver o que cada comunidade, porque vários desses candidatos que eu citei aqui para vocês, eles estão indo a bairros, conversando, mas a gente não vê uma pré-campanha nas redes sociais, como a gente via antes tá aí, vou dar um exemplo. Tem uma CPI que vai acontecer na Câmara. Nenhum candidato cita essa CPI, com denúncias graves. E aí, como é que funciona isso? Não quer confrontar? Por quê? Qual o receio? Né? O próprio Eduardo Braide ignora completamente os seus adversários, mas também ele não tem por que se movimentar. Se ninguém está mexendo com ele, ele não vai mexer com ninguém. Eu faria igual. Ele está muito, muito de boas em relação a isso. Mas é isso. Então a gente tem aí cerca de 52 dias. Você falou que ia relembrar os candidatos do seu partido. Tá. Vamos lá. O Eduardo Braide é do PSD, concorre à reeleição, isso já definido pela direção nacional, não tem mais nenhum tipo de impasse. O Duarte Júnior, do PSB, também
e com o aval já da direção nacional. O Wellington do Curso é do Partido Novo, se filiou agora, próximo do período final para filiação. O Iglesio Moisés, do PRTB, tentou muito ir para o Novo, mas não conseguiu. A Flávia Alves, do Solidariedade, como eu falei. O Fábio Câmara, do PDT. O Saulo Arcângeli, do PSTU. Pela rede tem a pré-candidatura da Jane Selma, que ainda falta chegar a um consenso com o PSOL, que ainda não apresentou um nome. Esses são 9 nomes. Eu acho que essa quantidade de candidatos ela só é menor do que a de 2012, que tivemos 11 candidatos, se eu não estou enganada. Mais ou menos isso, 11 candidatos. Então, é menor só disso. Mas é isso, Gleidson. Os partidos muito tímidos, os candidatos tímidos também, e deixando uma pré-campanha aí morna, como se esse ano não fosse ter eleição. E aí, detalhe, né, Carla? Porque a gente vive novos tempos que não é aquela campanha longa, que é um tiro certeiro, 45 dias, não é mais 3 meses, aquela campanha longa. Então, causa estranheza ainda essa morosidade toda. Isso. Valeu, Carla. Vamos seguir. Vamos.